E quando a gente fala do tipo de hemodiálise, né, o tipo de diálise que está sendo feita, a gente vai ter a hemodiálise intermitente e a hemodiálise contínua. Então, quando a gente fala da hemodiálise intermitente, ela vai ter aí uma curta duração, de 3 a 4 horas, e o clearance do medicamento vai ser variável. Então, a gente vai ter um clearance interdialítico e um clearance intradialítico. E aí, a gente vai definir a administração. Então, se é um medicamento que é uma molécula pequena, que tem ali uma baixa taxa de ligação à proteína, que vai ser extremamente dialisável, então a gente sempre vai tentar fazer a administração pós-diálise, né? E também pensando se é um medicamento tempo dependente. Agora, quando a gente pensa na amicacina, aminoglicoside, por exemplo, que é um medicamento pico dependente, e é um medicamento ali que tem influência da diálise, então a gente vai fazer a administração pré-diálise, porque a gente vai administrar o medicamento, vai fazer o efeito, e como a toxicidade do aminoglicosídeo está muito mais relacionada ao vale, aí na diálise a gente retira o medicamento. Então a gente vai pensar não só nas questões relacionadas à cinética do medicamento, né, tamanho, ligação à proteína, mas também no perfil PKPD. Porque se ele é pico dependente e a toxicidade dele está mais relacionada ao vale daquele medicamento, então compensa muito mais a gente fazer a administração do medicamento pré-diálise. Já quando a gente tem a diálise contínua, ela é uma diálise de longa duração, a gente tem um clearance ali quase estável, então ele vai ser contínuo, então a gente não tem essa preocupação de fazer a administração antes ou depois da diálise, sempre vai ser durante a diálise, e a gente tem uma retirada, de modo geral, maior dos medicamentos nessa modalidade de hemodiálise. Então, trazer aqui um casinho para vocês envolvendo meropenem. Então, a gente tem um paciente de 6 anos, 20 quilos, com um diagnóstico ali de síndrome hemolítica urêmica, teve ali um aumento da PCR, febre, e a equipe médica opta por iniciar meropenem. Então, a gente viu meropenem, molécula pequena, dialisável, baixa taxa ali de ligação à proteína. Então, qual a sugestão de posologia e esquema, pensando aí nos pacientes com clearance de 20 ml minuto? Então, é um paciente que está ali em disfunção renal, né? Tem um clearance de creatinina ali bem pequeno. Primeiro dia. Então, vou trazer aqui mais uma informação para vocês. É um paciente que está sedado, com droga vasoativa e nutrição parenteral. Alguém muda de opinião? Bom, então, a primeira questão tem essa questão de que a gente sempre discute se ajusta a dose no primeiro dia ou não, e acho que isso tem bastante a ver com a criticidade do paciente. Acho que ali na primeira informação, quando a gente não tinha trazido que era um paciente com droga vasoativa, eu ajustaria já na primeira dose. Porque por que a gente não ajusta, não dá dose cheia para o paciente crítico? Porque a condição clínica do paciente faz com que o volume de distribuição aumente, então a gente diminui a área sob a curva. Mas se o paciente ele está ali com a infecção, mas não tem uma condição clínica que aumenta esse volume de distribuição, a gente não precisa da dose cheia no primeiro dia. Mas nesse caso, que é um paciente crítico, está com droga vasoativa, então vocês estão corretos, a gente deixaria a dose cheia no primeiro dia. E considerando a criticidade do paciente, algo que a gente precisa pensar também é no perfil PKPD. Então, o meropenem é um medicamento tempo dependente, né? Então, aqui a gente tem uma curva que traz diferentes pacientes, né? Como se comportaria o meropenem. Então, aqui na linha vermelha, se a gente faz uma infusão em 15 minutos, a gente atingiria um pico muito alto, mas ele também cairia muito alto. E aqui essa linha cinza representa a concentração inibitória mínima. Então, depois de 4 horas, a gente já estaria abaixo da concentração inibitória mínima, né?
Se a gente fizesse uma infusão estendida de 3 horas, então a gente ia ali aumentando a concentração, né? E a gente ia estar abaixo da MIC ali depois de 6 horas, considerando que a gente faz de 8 horas, o meropenem, a gente não ficaria tanto tempo descoberto. Então estaria ok. Mas, e se a gente fizesse infusão contínua, a gente manteria 100% do tempo aí o medicamento, né, acima da MIC. Então, algo para a gente considerar para além da dose, para o nosso paciente, avaliar se o nosso paciente é crítico, é como a gente vai infundir esse medicamento. E aí, algo específico da pediatria é adulto, a gente bota triplo lumen, a gente coloca 2 duplos. Agora, na criança, a gente conseguir um duplo e um periférico, assim, ó, suado, suado, suado. Então, algo que a gente tem na pediatria ali é fazer o melhor com o que a gente tem. Não dá para fazer infusão contínua? Vamos fazer estendida. Não dá para fazer estendida em 3 horas? Vamos fazer em 2, vamos fazer em 1. Então, todo incremento que a gente consegue fazer já vai ajudar o nosso paciente, né? E a gente tirar um pouco aquela mentalidade, né? Acho que isso é algo que eu aprendi diariamente ali na pediatria, do tudo ou nada, né? Porque eu falo, gente, farmacêutico, fala para mim, a gente é um bicho burocrata, a gente gosta de um top, a gente gosta de de um protocolo, a gente gosta de fazer ali tudo, né? Certinho. Mas algo que a pediatria me ensinou é fazer o melhor com o que a gente tem. Que a criança cospe o medicamento na sua cara, então aquilo lá não pode dar com alimento. Ou é com comida ou não dá. Que a criança vai cuspir, não vai ter jeito. E a mesma coisa com os acessos, né? Então, a gente discutir de fato com a equipe de enfermagem o que a gente tem ali de acesso disponível, né? E ver o que a gente pode fazer, porque não adianta nada a gente fazer uma infusão estendida maravilhosa e atrasar todo o resto e a gente desestabilizar o nosso paciente. Então, é sempre importante a gente estar muito perto ali da equipe multidisciplinar para tomar essas condutas, né? Não só de posologia, como também de infusão.